falamos aqui a respeito da demissão dela. Achei que foi uma demissão acertada, porque ela estava falando umas coisas bem desnecessárias ali. E agora ela foi condenada, perdeu um processo e vai ter que pagar 100 mil reais ao Felipe Neto. Olha só. O Felipe e o Lucas Neto tiveram uma nova vitória na justiça, né, contra agora a Antônia Fontinelli. Ela chegou a associar os dois irmãos ao abuso infantil em um vídeo que ela publicou no Instagram lá em junho de 2020, tá? E nessa condenação ela deve pagar então o valor de 100 mil reais de indenização para os youtubers e também danos morais, tá? E nessa condenação ela não tem mais direito a recurso. Esse resultado, né, foi unânime e veio pela segunda Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? A Andréa Pachá, que é a desembargadora e relatora do processo, ressaltou que a manifestação da Antônia, ela extrapola os limites da liberdade de expressão e os danos morais são evidentes para a justiça, disse ela em entrevista para o jornal O Globo, a seguinte aspas, olha só. Vivemos tempos complexos nos quais a naturalização do discurso de ódio e a disseminação de mentiras podem levar à crença de que as redes são terra de ninguém, sem regras ou limites, fecha aspas, que é o que a gente sempre fala aqui, né, Ítalo? Às vezes a liberdade de expressão acaba sendo entendida como é um lugar sem regras, é um lugar sem lei, onde a pessoa fala o que ela quiser. E assim, a associação que Antônia Fontinelli fez aos irmãos Neto, Felipe Neto e Lucas Neto, é uma associação extremamente grave. Tem aquela palavrinha com P que a gente nem pode pronunciar aqui no YouTube, infelizmente, né? Porque, para ficar mais claro para você, mas vamos rodeando. Então ela falou sobre, acusou os irmãos de serem partes ali, associando os irmãos ao abuso a crianças menores de idade, tá? No caso, enfim, menores de idade, porque criança é menor de idade. Seguindo aqui a aspas que ela diz, né, a desembargadora, ela fala o seguinte, abre aspas, no entanto, a construção normativa civilizatória não permite que a barbárie assim se instaure, consignando que, entanto, se enfrenta o desafio de construir leis que completem os conflitos trazidos pela linguagem binária das redes. Ou seja, resumindo, ela fala que, mesmo sendo uma construção, né, a internet tendo aquela liberdade de expressão, não é uma coisa que o que você diz ali fica ali e acaba e pronto. Se você fez, você vai ter que responder por aquilo que você falou. E aí, Antônia Fontinelli, então, foi condenada e muito bem condenada também a pagar essa indenização. E pela decisão, ela fica também obrigada a pagar, no caso, 50 mil reais para cada réu, né, com valor acrescido de correção monetária. E ela foi condenada também a arcar com os honorários advocatícios dos representantes aí dos irmãos Neto, tá? Ela foi condenada em maio desse ano pela 7ª Vara Civil do Rio de Janeiro. O magistrado Samuel de Lemos Pereira afirmou que as falas, né, do Felipe e do Lucas Neto foram retiradas de contexto. Ela pôde recorrer, né? Recorreu, mas a decisão agora da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio negou esse pedido de recurso, então ela não pode recorrer mais, ela foi condenada e agora não tem mais jeito, vai pagar pela língua, sim, Antônia Fontinelli, ela que gosta de ser chamada de Lady Fontinelli, né, mas de Lady, quem é ela? Que Lady é essa? Porque é uma pessoa que se diz Lady, não fala esse tipo de barbárie sem provas, né, porque é aquilo, você falar uma coisa é legítimo. A partir do momento que isso insinua que alguém está cometendo um crime, você precisa provar. Senão, meu amor, aí a situação vai pegar e ir para o seu lado, como foi muito bem, sabe? Às vezes a Antônia, ela abre a boca dela e sai tanta besteira ali, né? Que a gente fica até impressionado com as coisas que ela consegue dizer. No entanto que assim, a carreira dela de atriz decaiu, como comentarista também, não sei nem por que a Jovem Pan colocou uma atriz pra comentar política, né? Porque na Jovem Pan o pessoal também não tem muita noção, né? Porque assim, não existe um entendimento, ela não é estudada pra falar de política. E não vem falar pra mim que, não, pra falar de político não precisa, né? Pra falar de política não precisa ser estudado, porque precisa sim. Os nossos colegas jornalistas, né, que também são jornalistas e estudam mais
2, 3, 4, 5 anos para se especializarem em política, e não é um estudo que acaba quando você encerra a faculdade, ele continua, porque as coisas mudam, os cargos mudam, você tem que saber quem é quem, você precisa conhecer muito bem o cenário para poder falar sobre isso, e não simplesmente colocar uma opinião que na grande maioria das vezes não tem um fundamento, é um achismo. Achismo não é opinião, gente, achismo é ponto de vista, mas não é opinião. Fica aí, né? Mais uma condenação que prova que a internet não é terra sem lei. As pessoas ainda acham que a internet é terra sem lei. Vêm aqui publicar coisas, muitos aqui nos comentários fazendo ataques, né? Muitas vezes as pessoas acham que estão protegidos atrás de uma tela, e tem muita gente que faz bravata, como é o caso dessa senhora aí da imagem, que gosta de fazer bravata, gosta de usar as redes sociais, né, para às vezes até defecar pelos dedos, é o que parece, né? E agora vai ter que pagar 50 mil aí para cada, né? Porque não foi somente o Felipe Neto, foi o irmão dele também, o Lucas Neto, justamente porque atribuiu a imagem deles a esse crime, né? Esse crime abominável. Então, assim, tão abominável quanto o crime é colocar em alguém uma acusação de algo que não aconteceu. A gente sabe a força das redes sociais, e se um deles tivesse sido agredido na rua, tivesse sido vítima de algum tipo de crime, porque a gente sabe que isso acontece, não é porque são duas pessoas famosas, mas é porque quando você utiliza as redes sociais, uma pessoa que tem muitos seguidores, para imputar alguém um crime grave como esse, isso tem que ser levado a sério, isso não tem como ser ignorado. E ainda bem que a justiça foi feita, agora ela vai ter que pagar esse dinheiro. Fontenelle, inclusive, que teve toda aquela situação, foi demitida da Jovem Pan, né? Falou até que estava sem dinheiro e tudo mais, não sabemos como é que vai ser paga essa questão aí, mas fica aí essa condenação e a justiça foi feita mais uma vez, né? Eu gosto de repetir isso, porque muita gente acha que a internet é terra sem lei, terra de ninguém, e ainda assim existe uma demora muito grande, existe uma falta ainda muito grande de análise, falta legislação para as redes sociais, falta legislação para muita gente que está divulgando crime nas redes sociais, divulgando o tigrinho do Pix, divulgando você deposita X e vai ganhar Y, e um monte de gente caindo nesses golpes, porque ainda não existe uma legislação. Então, embora ainda falte legislação, nesse caso pontual, essa pessoa foi condenada e vai ter que pagar no rigor da lei. Vai ter que pagar 100 mil, e eu ainda acho que foi pouco. Com toda certeza, né? E uma coisa que eu queria pontuar antes da gente girar aqui é que no caso do Felipe nem tanto, né? Porque o Felipe ele faz um conteúdo mais pro público juvenil ali, infanto-juvenil, né? Mas o Lucas Neto, ele produz conteúdo pra criança mesmo. Pra criança. E eu vi outro dia um VT, um vídeo, né? De onde uma influenciadora ia até a casa do Lucas Neto mostrar a casa dele, a mansão dele. E eu vi muita gente colocando nos comentários que ele mostrava em determinado momento uma adega que ele tem na casa dele, em que ele aparecia mais à vontade, né, com roupas mais normais assim no vídeo, que ele mostrava ali o quarto. E as pessoas meio que esquecem que ele é um adulto, ele é um homem, ele é um pai, ele tem filho, né? E assim, é o trabalho dele, então julgando ele como se, não, vamos desabonar o Lucas simplesmente porque ele tem uma adega na casa dele. Gente, pelo amor de Deus, né? Não sei que momento que a sociedade tá parando de usar o cérebro, fica só, né? Faz tempo. E parando de raciocinar como as coisas funcionam, né? Porque misericórdia, a gente às vezes para pra conversar com uma pessoa, você fala com a pessoa assim, você vê, a pessoa não tá nem captando o que você tá falando, né? Então, eu pelo menos eu já desisto ali de tentar conversar. Mas assim, ele trabalha com conteúdo pra criança, e esse tipo de acusação que é totalmente sem nenhum fundamento, até por isso que ela foi condenada pela justiça, prejudica o trabalho do rapaz. Ah não, Daniel, mas eles são ricos e eles não precisam sair na